Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão de Lei de Ohm. A questão número 6, ela diz o seguinte: um condutor é caracterizado por permitir a passagem de corrente elétrica ao ser submetido a uma diferença de potencial. Se a corrente elétrica que percorre o condutor for diretamente proporcional à tensão aplicada, esse é um condutor ôhmico. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as correntes elétricas que atravessam um condutor ôhmico quando submetido às tensões não simultâneas de 10, 20, 30, 40 e 50 volts. Então ele diz aqui que a lei de Ohm, as correntes são proporcionais à diferença de potencial. Então eu tenho U igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é proporcional à corrente. Então ele está perguntando qual é a alternativa que corresponde, não é? Se tiver uma DDP primeiro 10 volts, depois uma DDP de 20, depois a DDP passa para 30, 40 e por fim uma DDP de 50 volts. Bem, aí na alternativa A diz que a corrente elétrica primeiro era meio. Então a gente tem uma corrente de meio ampere quando a DDP ela é 10 volts. Se a DDP passar para 20, como a DDP é proporcional à corrente, essa corrente tem que dobrar, olha, porque a DDP 10 volts passa para 20 volts, o dobro de meio é 1, então a corrente deveria ser 1 ampere. Tá correto, foi para 1. Aí agora 2 ampere, e aqui é 30. Aí tá errado, porque olha, 10 volts vai dar uma corrente de meio ampere. 30 volts daria uma corrente que é o triplo, não é? Porque 30 é 3 vezes 10. Então se a corrente é meio, aqui seria o triplo de meio. 3 vezes meio é 1,5. Então teria que ser meio, 1, 1,5. E aqui tá meio, 1, 2. Então a alternativa A está errada. A alternativa B, meio, e aí tem que passar para 1, porque a DDP dobrou. E aqui está indo de meio para 2,5, errado. A alternativa C diz que a corrente inicialmente ela é 1,5 quando a DDP é 10. Quando a DDP for 20, é o dobro, aí a corrente era para ser o dobro também, e o dobro de 1,5 é 3 ampere. Aí, olha, então veio de 1,5 para 3, correto. E agora ela vai para 6 ampere. Quer dizer que quando a DDP for 30 volts, ele está dizendo que é 6. Que é 6. Quando a DDP for 30 volts, ele está dizendo que a corrente é 6 ampere. Mas vejam, a DDP de 30 volts é o triplo de 10. Então, quando a DDP triplica, a corrente também tem que triplicar. E o triplo de 1,5 não é 6, é 4,5. Então, 1,5, 3, depois 4,5. Está errado, não pode ser essa. D, meio, 1,5. Bem, se é meio, nós já vimos aqui. Meio, quando for 10 volts. E aí, quando passar para 20 volts, vai ter que duplicar. E o dobro de meio é 1, então de meio passou para 1,5 na alternativa D, está incorreta. Então a resposta correta é a alternativa E. E a gente pode ver, meio, depois foi para 1, depois triplicou, foi para 1,5. 10, 20, 30, quando vai para 40 é 4 vezes maior, e 4 vezes meio é 2, e 5 vezes meio, 2,5. Então a resposta correta, alternativa E. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas na sua escola. Muito obrigado e até a próxima.